Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 96 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Estudando ainda a obra A Gênese, capítulo 15, nós vamos encontrar algumas anotações de Allan Kardec a respeito dos chamados milagres, das curas que constam do Evangelho e que dentro da doutrina espírita nós encontramos explicação ou pelo menos uma resposta de acordo com a nossa possibilidade de compreensão, que, é claro, é bastante limitada. Mas, de qualquer forma, Kardec faz um apanhado geral sobre os chamados eventos milagrosos que constam dos evangelhos e nos traz uma explicação lógica, agrupando cada um desses fenômenos. Vamos iniciar por aqueles em que se deram por conta de uma faculdade, vamos dizer assim, do Cristo, e que é comum a algumas pessoas, a alguns médiuns, mas que em Jesus, diante de toda a sua grandiosidade, como Kardec faz questão de destacar, sendo ele um espírito puro, sendo ele um missionário enviado por Deus, tinha essa faculdade de uma forma esplêndida, e isso permite que ele participe de muitas situações com a chamada dupla vista, que é a possibilidade de vasculhar, de perceber, de tomar compreensão de algo que esteja presente e algo até mesmo ausente ao mesmo tempo. Então, ele dirá a respeito da dupla vista e dessas chamadas, do que poderia ser chamado de previsões, algumas situações, como, por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém, o beijo de Judas, a pesca milagrosa, a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. E ele dirá que nesses fenômenos tudo se dá por conta desta visão que Jesus tinha. Vamos tomar, por exemplo, aqui a questão da pesca milagrosa. Como é que Jesus percebeu ou teve compreensão de que ali haviam peixes? Porque, segundo a tradição, Jesus teria, de certa forma, atraído esses peixes, mas pela explicação de Kardec, ele teria visualizado a presença de um cardume naquele momento. Kardec anotará assim: nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos de sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. Então ele dirá a respeito da pesca, de que Jesus teria presenciado, visualizado aquele cardume que ali se encontrava e indicado aonde deveria se dar essa pesca. E ele faz uma anotação muito interessante, que até mesmo nos evangelhos, ele diz assim: em muitos passos do evangelho se lê, mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, lhes disse. E aí Allan Kardec vai dizer como é que ele conhecia esse pensamento, se não através do fenômeno da dupla vista. Então Jesus tinha esta possibilidade de visualizar o que acontecia no momento e também o que estava por acontecer no pensamento, nas proximidades e até mesmo distante, né? Como nós vamos ver em várias passagens do Evangelho. A respeito das curas, Kardec fará uma explanação sobre a mulher que tinha perda de sangue, sobre o cego de Betsaída, o paralítico, os 10 leprosos, a mulher que tinha mão seca, a mulher curvada, o paralítico da piscina e assim por diante. O cego de nascença, que mais nós temos aqui?
de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Porquanto essa postura do Cristo se dá de modo a convencer aqueles que o observavam, que o acompanhavam, mas também para marcar de uma forma mais presente, mais concreta, a sua passagem entre os encarnados naquele instante. E por conta disso, ele se fazia servir da manipulação dos fluidos, que nós já vimos em estudos anteriores, em programas anteriores, as curas através do fluido magnético, e que é utilizado hoje, ainda que em pequena escala, nas casas espíritas, através do passe magnético, desta distribuição do fluido magnético, mas que no Cristo era muito concentrada. Então, essa possibilidade ele detinha e utilizava para realizar as chamadas curas milagrosas, que nada mais eram do que a recomposição dos tecidos orgânicos do corpo físico através da reconstituição dos fluidos. Estes corpos com doenças, com dificuldades, com paralisia, estavam, de certa forma, desconstituídos em alguns dos seus tecidos, em alguns dos seus órgãos, em alguns das suas possibilidades materiais, e Jesus, que detinha esta condição superior, conseguia reconstruir estes órgãos, esses tecidos, e através dessa manipulação dos fluidos, é claro, que ele detinha conhecimento, e com isso permitir que essas pessoas voltassem a uma condição de saúde, não sem antes os despedir com advertência: vá e não peques mais, para que algo pior não venha a acontecer. Quer dizer, reconstituir o fluido magnético, restituir um corpo são. Mas agora você precisa cuidar desse corpo são, precisa voltar a cuidar desse corpo para que não venha a acontecer algo novamente. Então, a questão das curas era através dessa manipulação, reconstituição dos tecidos, da matéria, da carne, através da manipulação dos fluidos. Outras questões que Kardec destaca é a cura dos chamados possessos, aqueles que eram trazidos até Jesus e, de alguma forma, apresentados como pessoas que estavam possuídas por demônios, por espíritos impuros, né? A expressão daimon, nós já vimos também nos estudos anteriores, que significava espírito, e que de alguma forma foi associada a um espírito mau, a um espírito que trazia sofrimento, por conta de que, à época, só se reconheciam como espíritos esses seres que traziam de alguma forma um sofrimento, os casos de obsessão. E aí Kardec vai, mais uma vez, tocar nesse ponto de que naquela época havia um grande número de pessoas que estavam sofrendo um processo obsessivo. Ele dirá assim: parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Então, de alguma forma, naquele momento, com a vinda do Cristo, com a passagem dele entre os encarnados, é evidente que os espíritos inferiores, aqueles que não desejavam essa ascensão moral do povo, acabaram por tomar muitos deles e trazer sofrimento, trazer descrença. Mas, sempre que possível, Jesus, dialogando com esses espíritos, determinava que se afastassem. Isso se dava, é claro, por conta da sua grandiosidade moral. Jesus tinha
uma possibilidade moral, uma moralidade na sua condição de espírito puro, que conseguia determinar a esses espíritos que se afastassem, e eles acabavam por deixar, né, ainda que fosse naquele momento, esses espíritos, esses encarnados, né, aos quais eles obsidiavam. Falará ainda Kardec sobre as ressurreições, no caso da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e também a questão de Lázaro, e que nesses casos, Kardec trará uma explicação mais científica, no sentido de que essas pessoas não foram ressuscitadas. Essas pessoas se encontravam em um estado de letargia ou de catalepsia, que à época ainda eram distinguidos, né, que a ciência fará uma distinção entre uma paralisia de certos órgãos ou uma paralisia total, que não vem ao caso do nosso estudo, mas que Kardec dirá que essas pessoas não estavam mortas. Elas estavam, talvez, com o espírito separado por alguns instantes, por conta desses fenômenos de desdobramento, separados do corpo físico, mas não estavam mortas. E Kardec trará toda uma explicação de que o Cristo, tendo a consciência disso, até por conta da sua dupla vista, consegue visualizar que ali ainda há o laço fluídico, ainda existe essa vida, né? O espírito ainda está ligado ao corpo físico, e o que ele faz nada mais é do que, através da imposição magnética, atrair novamente esse espírito para o corpo físico e fazer com que ele retome a sua vida normal. Então, Jesus, dentro dessa explicação de Kardec, não ressuscitou ninguém nesses termos que é trazido na Bíblia, como de restituir a vida. Ele apenas despertou para a vida, se é que podemos assim dizer. Então, esta chamada ressurreição dessas pessoas seria, no caso, o retorno dessas pessoas a uma vida que não tinha se extinguido e que estava num estado de letargia ou de catalepsia, ou seja, o espírito temporariamente afastado do corpo, mas não havia se encerrado o ciclo de vida. Bom, eu recomendo a você a leitura de todos esses fenômenos, desse capítulo 15 do livro A Gênese. Kardec fará uma explicação completa de todos os fenômenos, a tempestade aplacada, a multiplicação dos pães, tudo aquilo que em algum momento passou para nós como uma ideia de magnífico, de extraordinário ou de algo impossível. E que Jesus, quando faz um alerta que diz que nós poderíamos fazer o que ele faz e ainda mais, ele dá a entender de que, diante do seu grandioso conhecimento, da sua condição de espírito puro, ele nada mais fez do que manipular os fluidos, esse fluido cósmico universal que nós já tanto estudamos, para realizar curas, para caminhar sobre as águas, para realizar tudo aquilo que para nós parece, como eu disse, o termo magnífico, e não no sentido que não seja grandioso, não nesse sentido de magnificência, mas não no sentido milagroso. Não é algo absurdo e que nós, encarnados, não podemos compreender. Podemos compreender, e quando chegarmos a uma condição moral mais elevada, também poderemos realizar esses fenômenos, porque o próprio Cristo assim nos esclareceu. E ele sabia, como esse nosso irmão maior, como esse espírito superior que veio para conduzir a humanidade, que nós chegaremos em algum momento a realizar também esses milagres tidos no Evangelho. Na próxima semana, ainda dentro desse capítulo 15, quero convidar você para estudarmos um item bastante interessante também, a chamada tentação de Jesus, que aqui merece de nós uma reflexão maior, que, a par desses fenômenos realizados pelo Cristo, traz para nós uma certa fragilidade na maneira que está no Evangelho da figura de Jesus, mas que Kardec vai explicar de uma forma muito lógica
didática e fácil de nós compreendermos. Guardo você, hein? Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez refletindo Kardec, estudando a doutrina espírita, a fim de juntos nos aprimorarmos e conhecermos um pouco mais sobre este espírito grandioso, esse espírito que ilumina a terra, que é Jesus Cristo. Uma ótima semana, muita paz e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!